Muito bem, maio é o mês das mães, portanto, todos os louvores, todas as honrarias nós entregamos às mães. Hoje, em especial, eu estou aqui com duas mães especialíssimas, com a Josiane Santana e também com a Raquel que é maquiadora, é isso? Muito bem. Elas vieram a brilhantar o nosso programa e o foco não poderia ser outro senão as mulheres, né? As mulheres que ganham espaço, as mulheres que se inserem no mercado de trabalho, as mulheres que cuidam da família e que não podem deixar de cuidar de si mesmas, não é? Porque muitas, depois da maternidade, depois do casamento, acabam se esquecendo de uma certa maneira, né? Que são verdadeiras mulheres e que devem exalar todo esse charme, esse glamour, essa beleza, não é, Josiane? E é sobre isso que a gente vai conversar com vocês hoje aqui. Eu gostaria de colher as impressões da Josiane para a gente começar. É isso aí, Roque. Eu acho que você já colocou bem, né, no início, a questão da feminilidade, né? A mulher hoje ela quer ter igualdade no mercado de trabalho, ela tem a preocupação com os afazeres domésticos, ela tem a preocupação com o marido, com o filho, com N papéis sociais que ela desenvolve, né? E aí, nesse período todo, ela se descobre mãe, e talvez mãe de uma criança com necessidade especial, que demanda mais dela ainda, né? E ela termina de se anular. Né? E eu vejo muito isso no contexto clínico. As mães nem perceberem mais. A gente perguntar quanto tempo tem que não vai num cinema. Olha, por que não passar um batom? Ou, não, eu faço um rabo de cavalo e saio correndo e venho para terapia, depois daqui eu tenho que pegar outro. Então, assim, isso no dia a dia faz com que a autoestima fique lá embaixo, né? Fique esquecida. A feminilidade some, né, Raquel? Quer dizer que na sua área de atuação, Josiane, isso é de fato uma constatação, sim. Não é? Sim, e para você preocupar, né, para você ter evolução da criança, né, essa mãe tem que estar bem, porque a criança é uma extensão daquela mãe, né? Durante um período da vida dela, ela nem se enxerga, ela só enxerga a mãe, né? Até uma certa época, a criança é a identidade da mãe, né? E uma criança com necessidade especial, eu estendo isso cronologicamente por mais tempo até, né? Então, assim, às vezes aquela mãe cansada, esgotada, né, que acaba ficando mal-humorada, decepcionada e não se enxergar mais na frente do espelho como algo bonito de se ver, né, como algo saudável, é muito penoso. E eu fico pensando, eu sempre pergunto na prática clínica, na minha anamnese, né, no meu primeiro contato, depois que a mãe relata do filho, eu falo, e você nisso tudo? Né? E aí vem de tudo. Vem que algumas falam assim, eu o quê? Tipo, não sabe nem onde eu tô, né? Onde eu tô? O que tem eu? Não, eu levo, eu busco, eu faço tudo pelo meu filho. Mas e você nisso tudo? Eu continuo com a pergunta, a pessoa não consegue entender o que eu tô perguntando para ela. Tô perguntando para ela como ela está se sentindo, como ela se vê, como que ela se coloca nisso tudo, né? Raquel, como é que você se coloca nisso tudo, né? É uma boa pergunta, Raquel. Como é que você se coloca nisso tudo, né? Diante dessa evidência, dessa constatação, seria interessante saber da Raquel, que a Raquel, ela cuida esteticamente das mulheres, não é? E, naturalmente, que há todo um contato, há toda uma empatia, uma conversa. Mulheres geralmente não conversam muito, a gente sabe como é que é. Não é, Ronzinho? Eu gostaria de saber as impressões que você tem com relação a isso, de que maneira transferir isso para o nosso telespectador. Olha, realmente, como a Josi falou, né, o cansaço, a correria sempre tem, né, e ela acaba sendo um pouco maior quando você tem um filho com necessidades especiais, sim. Um primeiro momento você se assusta, claro, né, o primeiro momento quando você tem que lidar com toda essa dificuldade do seu filho, você nunca sabe o que vem pela frente. Então, são muitas emoções realmente envolvidas. Mas eu acho assim, você estando mal, você não muda aquela situação. Então, se você estiver bem com você mesmo, flui melhor o dia a dia, né? Eu procuro sempre assim, mesmo cansada, muitas vezes vem aquela olheira, vem aquela pele cansada, eu procuro sempre assim, não, vou passar uma base, vou passar um blush aqui. Você se sente melhor, e você estando melhor, seu filho, como a Josi falou, seu filho sente, né? Você estando bem, seu filho sente que você está bem. Porque senão vira um peso, né? A criança sente que ela parece um peso na sua vida. Então, e não é, independente da dificuldade, é filho como todos os outros, nós amamos como todas as outras mães.
né? E olha, Até importante. mais, às vezes. Hoje eu entendo que o amor realmente ele parece que ele é mais profundo. Não sei em relação a outras mães, mas e eu acho que é muito importante a gente realmente se cuidar, pra gente estar bem no dia a dia, conosco em primeiro lugar, né? E depois com os nossos filhos, esposa, enfim. Mantendo a autoestima ajustada, as coisas correm de uma maneira mais fácil, Verdade, né? sim. Embora hajam dificuldades, não tem como a gente evitar, não é? Agora, entendendo sempre, eu acho que a Josiane deve concordar comigo, de que não existem tantas dificuldades se a gente entender que o problema, ele é parte daquela solução que a gente busca, não é isso? Sim, com certeza. E não são só as mães, né, das crianças que possuem necessidade especial, que precisam se cuidar, que precisam, né, ter autoestima elevada. Em inúmeros casos de depressão pós-parto, com filho saudável, né, e a mulher não consegue nem mais entender o corpo dela, entender os papéis novos na vida dela, né, que ela tem que desenvolver. E aí eu volto a trabalhar, eu não volto a trabalhar, e o que eu faço com essa criança, né? Porque assim, você idealiza durante a gravidez, principalmente a primeira gestação, é uma idealização, né, do papel mãe romântico, né, da mãe comercial da televisão, que é tudo lindo, né? E é lindo mesmo. Mas tem um caminho aí de muita dedicação, de muito trabalho. A gente tem que preocupar em criar ser humano social, né, que participa da sociedade de forma positiva, né? Então, assim, isso faz com que a mulher se perca, né? Ela se perde ali naquele processo, ela passa a não se enxergar mais, né? E aí é onde eu falo que é uma pena, porque é como se você visse uma pessoa que vai murchando, né? E às vezes ela começa até a se tornar um pouco amarga, né? Sem paciência, ríspida, né? Na prática clínica eu vejo muito isso. Parece que quando a gente coloca alguma coisa em relação ao horário da criança, se a gente pode mudar ou qualquer outra coisa, mas você não sabe o que eu passo, mas você não sabe. Então, assim, ela se justifica o tempo inteiro, ela se culpa o tempo inteiro e aí ela se perde dela mesma, né? E aí eu acho que é um peso muito grande e não tem que ser um peso muito grande. Eu acho que quando a gente tem uma criança com necessidade especial ou não, a importância disso é o amor, é a construção daquele amor, é se reinventar todo dia. Eu quero aqui agradecer a presença da Josiane Santana, quero agradecer a sua presença, Raquel, que enriqueceu demais hoje aqui o nosso programa, enriqueceu com Raquel, estão meio que aliados ali, andando juntinhos, né? E convidando o nosso telespectador para uma próxima edição, parabenizando vocês mais uma vez pelo Dia das Mães, pelo mês das mães, e no desejo de que todos os dias sejam de fato Dia das Mães, que elas sejam valorizadas, reconhecidas, amadas acima de tudo, né? Para poder, que se amem, não? Para a gente poder mais do que nunca contar com todo esse carinho, com todo esse desvelo, sabendo que o papel da mãe de fato é crucial, sabendo das suas dificuldades, né, dos seus desafios, mas entendendo de que elas são vencedoras sempre que quiserem serem vencedoras. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.